Fala rapaziada, vamos aqui para mais um vídeo. Redação Sport TV e o Jorge Igor analisando Botafogo 3, Estudiantes 2. O primeiro passo rumo aí à classificação para a próxima fase, para as oitavas de final da Libertadores, rumo ao bi da glória eterna. E vamos aqui analisar cada ponto aí, falar sobre a questão do dedo do meio do Renato Paiva. Tem o pênalti para mim muito mal marcado, tem a questão anímica do jogo, o mosaico, a torcida, etc. Tudo isso para vocês e também analisando um pouquinho do que vem por aí, né? Vem o Flamengo e Botafogo no final de semana, então vamos aqui reagir a tudo isso, mas antes não podemos esquecer. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro vídeo, depois eu falo do resto das coisas aí, a gente troca uma ideia no final do vídeo, vamos reagir, vamos embora. Agora vamos rodar os melhores momentos e também a repercussão desse jogo, né? Como é que vocês da imprensa viram? A gente já mostrou o Globo na abertura do programa, né? Com emoção até o fim. Foi um golaço mesmo do Arthur, o que garantiu a vitória do Botafogo. E o dia fala da mítica camisa 7, que será tema do programa de hoje, a mítica camisa 7, não a do Botafogo, mas a da seleção brasileira. E por causa de alguém que usou as duas e que acabou esquecido aí numa postagem. Mas deixa isso para depois, vamos de camisa 7, que no Botafogo tem muita mística. E agora a torcida do Botafogo também está criando a tradição dos mosaicos, né? São mosaicos animados, com iluminação, a sofisticação está aumentando. Uma caveira ontem, assim, foi uma coisa mais dark, né? Para chegar junto do Estudiantes. Cara, eu achei que o Botafogo, até o momento do pênalti inventado, né? O pênalti desse novo futebol que eu não consigo me acostumar, o Botafogo teve uma atuação, estava tendo uma atuação assim espetacular, sabe? Atuação de nível campeão da Libertadores, com muito volume, muita autoridade, pegou um Estudiantes muito bem posicionado na defesa, fazendo uma linha de 5, sem a bola, com a bola liberando os laterais. E essa movimentação do Arthur, movimentação do Cuiabano, o Botafogo com a bola, ele atacava com 6 jogadores, 7 jogadores. Impressionante. E, usando muitos lados do campo, acho que o Estudiantes condicionou também o Botafogo. Eu acho que o grande mérito do Botafogo para dominar o Estudiantes foi fazer uma leitura rápida e correta desde o início da partida e encontrar, né, essa maneira de chegar na área pelos lados do campo. Então, o lado direito com o Vitinho, com o Arthur, mas o Arthur muitas vezes vindo no meio. O Renato Paiva começa a enxergar no Arthur a possibilidade de suprir essa ausência do Savarino, mas acho que o Arthur ainda dá uma dinâmica maior, né, em termos de movimentação de campo que o próprio Savarino. E o Arthur teve uma total liberdade para fazer o lado direito com o Vitinho, para vir no meio buscar jogo, para trazer o Marlon Freitas para jogar mais próximo da área. E também jogou pelo lado esquerdo. O gol, inclusive o primeiro gol, sai com uma movimentação do Arthur pela esquerda, virada do Jair Cunha. E o complemento do Juan Cruz, que para mim foi a peça mais abaixo dos jogadores do Botafogo, mais abaixo foi o Juan Cruz. Mesmo tendo feito o primeiro gol, ele não estava bem e depois do gol continuou jogando meia boca, continuou abaixo dos outros, tanto é que foi o primeiro a deixar o gramado, substituído pelo Renato Paiva. Mas esse pênalti aí dá uma vida ao Estudiantes, né? O Botafogo fez o 2-0 com o Igor Jesus já pressionando no segundo tempo desde o início. Eu gosto quando um time, mesmo vencendo, mas bem no jogo, não muda de postura. Vou controlar o jogo no campo do adversário. Foi exatamente o que entendeu o Botafogo e entendeu corretamente. Agora, esse pênalti, repito, inventado, colocou o Estudiantes no jogo. Mas inventado não pelo árbitro de ontem, inventado pelo... Não foi pênalti, Barreto. Pelo International Board. Não, acho que nem internet. Para mim isso não é pênalti. Não é pênalti nem no modelo atual? Não, estou tentando só fazer essa diferença. Porque tem vários pênaltis que a gente vê e fala, gente, isso não pode ser pênalti. Mas é porque agora a interpretação é essa. Eu achei a interpretação equivocada, porque também há interpretação de como ele tirou proveito disso, se ele ampliou demais o braço, se ele foi um movimento... assumindo um risco. Para mim, nada disso. Os dois jogadores estão juntos, colados, disputando um espaço. O braço do Gregory está colado na barriga do atacante do Estudiantes. A bola vem do alto, ele está olhando para a disputa, a bola resvala no braço do Gregory
Eu não consigo ver isso pênalti. Eu não consigo enxergar que isso aí é pênalti. É uma disputa por espaço ali. É de um preciosismo, sabe? De um exagero de interpretação. Eu não consigo enxergar pênalti. Mas o pênalti foi marcado. Mas você vê que os jogadores já estão ligados, né? Qualquer coisinha ele já pede. Ó, o jogador do Estudiantes já vai desesperado ali. Né? É isso. Mas colocou o Estudiantes no jogo. E não foi só o pênalti que colocou no jogo, não. Eu achei que o técnico do Estudiantes foi muito feliz nas alterações, principalmente a entrada do Piove e do Farias, dois jogadores que deram o que o Estudiantes precisava de posicionamento no campo do Botafogo. Isso começou a causar um desconforto, sim, ao Botafogo, e aí você vem do outro lado uma queda física de um time que foi muito intenso durante 60 minutos, e naturalmente no final do jogo é normal essa queda física. Daí que eu entendo a infelicidade também do Renato Paiva nas primeiras alterações, porque ele não quis mudar o modelo de jogo, foi um modelo que funcionou, mas que a partir do crescimento dos Estudiantes, o Botafogo deveria ter pensado mais no placar, em segurar um pouco mais o jogo, em controlar novamente o jogo no meio de campo, como ele vinha fazendo muito bem. E esse crescimento dos Estudiantes deu esse tom dramático à partida. E digo mais, para mim o Botafogo só venceu o jogo porque o Estudiantes acreditou que poderia virar a partida. Se joga para segurar. Exatamente. Depois de fazer o segundo gol, o Estudiantes estava bem na partida e adotou uma postura de buscar a vitória. Se vocês perceberem, o gol do Botafogo, golaço do Arthur, pega o Estudiantes quase que todo no campo do Botafogo. E ele não precisava partir para a vitória. O empate já seria ótimo para o Estudiantes, porque o Estudiantes pega o cara bobo na última rodada. Então ele só dependeria dele para se classificar. Continua só dependendo, né? Porque tem o confronto direto de Universidade do Chile e Botafogo. Mas esse ímpeto, como o Estudiantes se animou, proporcionou o lançamento do Marlon Freitas e esse golaço que a gente já falou diversas vezes aqui. O Arthur foi o nome da partida e salvou, né, uma vitória que parecia estar escorrendo pelos dedos e recoloca o Botafogo nessa disputa, né, gente? Com toda certeza. E curioso a gente estar em 2025, um ano tão doido, os brasileiros, né, deixando escapar aí pontos nas Copas continentais e um time argentino que não soube fazer catimba. É verdade. É inacreditável. Como pode, né? O Estudiantes realmente acreditou muito que poderia virar esse jogo, poderia sair do estádio Newton Santos vencedor. E chegou um momento que dava a entender isso mesmo, tá? A trocação foi tão franca, foi lá e cá, o jogo muito aberto, o jogo ganhou contornos de drama de uma forma muito inesperada, mas ganhou. E o futebol é jogado, poderia ter acontecido sim. Mas o Estudiantes acabou sendo meio vacilou um pouquinho, a gente pode dizer isso. Faltou experiência, faltou um pouco mais de catimba argentina, faltou um pouco mais de visão de resultado, né? Mais de visão de resultado, de você garantir aquele empate do que efetivamente se jogar, se lançar. Agora, queria destacar o passe do Marlon Freitas, né? Marlon Freitas deu 2 passes... Ele tá num momento que tá idênticos na partida contra o Internacional, no final de semana, e que foi a goleada do Botafogo sobre o Inter por 4-0. Foram 2 passes muito parecidos, mas muito parecidos. Um para o Cuiabano e o outro para o próprio Arthur. Né? Para o Cuiabano no segundo tempo e para o Arthur ainda no primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo, onde o Inter era melhor no jogo. O Botafogo vinha ganhando por 1-0, o Marlon Freitas encontra essa enfiada de bola para o Arthur marca o segundo gol do Botafogo no finalzinho da primeira etapa e no segundo tempo o Cuiabano, que é agraciado com um passe desses, o Marlon Freitas voltando aí à sua forma ideal, voltando a jogar bola e fazendo algo que é muito importante para o Botafogo, né? Essas jogadas de transição basearam muito o ano de 2024 e vem se mostrando importantes aí, pelo menos nesse recorte menor no ano de 2025. É sempre que o Botafogo consegue, né, fazer o Marlon Freitas jogar, e o Marlon Freitas, logicamente, ajudando, né, num bom jogo técnico ali, e ele se aproximando da área, ele faz o time jogar também, né? Você tem ali uma troca muito importante, ele passou a ser uma peça fundamental na medida que o Botafogo não tem aquele meia clássico, né, de criação, então o Marlon Freitas vai assumindo essa condição na medida que ele se aproxima mais da área. E uma outra característica desse time do Botafogo é usar muito os laterais. Tanto é que o Renato Paiva vive trocando os laterais nos jogos. O Cuiabano virou ponta. O Cuiabano, ele já está ensaiando o Cuiabano como um meia atacante pela esquerda, já está usando o Arthur para fazer essa movimentação solta de meio e lado do campo.
para suprir as ausências de Savarino, Matheus Martins. Na zaga não tem o Barbosa, eu acho que ontem os dois zagueiros, o David Ricardo e o Gercunha, se comportaram muito bem, né? Então ele vai encontrando maneiras de driblar essas dificuldades e vai encaixando um time mais competitivo, um time realmente vertical. E os laterais crescendo ajudam bastante. Ontem o Alex Telles e o Vitinho fizeram uma boa partida. Acho que nem seria assim, motivo para trocar. Ele acabou trocando os dois na reta final, porque já virou também quase que uma alteração viciada do Renato Paiva. Ele botou o Matheus Ponte, recuou o Cuiabano, botou o Jefinho lá pela esquerda, para tentar não perder o oxigênio e continuar atacando os Estudiantes. Mas é um time que vai se encaixando. São duas grandes atuações seguidas, tá? Contra o Internacional no Campeonato Brasileiro, em que ele não teve sofrimento, e ontem, que teve um contexto próprio, mas se a gente pegar o todo do jogo, o Botafogo foi muito superior aos Estudiantes. E agora depende apenas de uma vitória. Confronto direto. Não pode empatar, né? Tá? Não pode empatar. O Universidade de Chile chega com a vantagem do empate. É isso aí. Para jogar com o Botafogo. Porque não dá para imaginar que o Estudiantes vai perder para o cara bobo, né? E muito provavelmente a Universidade de Chile vai ter uma postura diferente dessa que vocês notaram no Estudiantes ontem, né? É lógico. É difícil a gente imaginar que vai ter um momento do jogo em que a Universidade de Chile diga: "Ih, dá pra gente ganhar, vamos pra cima deles". Trocação. Né? Vai ter. Eu achei ontem o Estudiantes numa proposta muito assim, vou arrancar um ponto daqui, vou sair daqui com um pontinho. Não foi um time tão agressivo no primeiro tempo, adotou uma linha com 3 zagueiros, né, o Bozelli recuado, fazendo um terceiro zagueiro pela direita, e dando muita liberdade aos laterais, principalmente o Meza, né, ali pela direita. Acho que incomodou pouco o Botafogo. O Estudiantes incomodou muito pouco o Botafogo no contragolpe, na jogada mais longa, mais vertical. Adotou mais a postura de tentar amarrar o jogo e assim, tomou o gol aos 42 minutos do primeiro tempo. Então vinha conseguindo, né, um sucesso nessa proposta. A ideia era terminar o primeiro tempo com 0-0 para transferir ainda mais carga de pressão para o Botafogo no segundo tempo. Não deu certo. Tomou o gol no final do primeiro tempo, mas eu achei um Estudiante que me surpreendeu quando acreditou na vitória, porque o 2-2 era um empate assim, fora do contexto do jogo, e o Estudiantes arriscou vencer a partida e acabou tomando o terceiro gol. Então, achei um pouco incoerente até, para um time que começa o jogo dando a impressão de que o empate seria um ótimo resultado, e era de fato um bom resultado para os Estudiantes, deu armas ao Botafogo para conseguir essa vitória no finalzinho, com esse golaço do Arthur. Meu Deus. O Arthur está muito à vontade, né? Na partida contra o Internacional, ele realmente ocupa uma faixa mais central do gramado e joga ao lado do Jefinho, mais aberto pelo lado direito, e o Cuiabano pelo lado esquerdo, e lá na frente o Igor Jesus. Mas no próprio jogo contra o Internacional, ele faz muitas variações no decorrer da partida. E ontem foi mais um jogo onde o Arthur vem ganhando confiança, ele está conseguindo encontrar ali a faixa onde ele se sente mais à vontade. E eu concordo com o Éboli quando ele fala que ele dá um pouco mais de dinamismo do que o Savarino. O Savarino é um jogador de muito controle de bola. Talvez ele não acelere tanto com o time. Ele faz o time acelerar, mas ele consegue cadenciar muito bem. Ele não precisa correr, quem corre é a bola. Mas o Arthur, além de fazer a bola correr, ele também corre, ele também tem essa velocidade. E destacar o pênalti muito bem batido, tá? Do Estudiantes. Porque foi milimétrico. Foi. Milimétrico. 1 centímetro pra dentro, o John tava nessa bola. Ele dá um tapa no cantinho. Impressionante. Né? O Arthur estava endiabrado ontem, e aí é importante acho que o torcedor também entender que não vai reproduzir isso todo jogo, tá? Sim. É aquela atuação, como eu falei, quase que nota 10, uma nota 10. Ele não foi pego pela defesa adversária em momento algum. O Estudiantes não achou o Arthur em campo. Então é aquela noite encantada, mas eu acho que ele mostra um crescimento importante, porque ele foi contratado com uma carga de responsabilidade grande também, para substituir quem? Luiz Henrique, né? E aí ele chega, não consegue responder, porque o Botafogo também via ali naquela procura pelo treinador, acho que a estrutura não ajudava o crescimento dos jogadores. E na medida que um trabalho vai se encaixando, ele vai se sentindo mais à vontade nessa engrenagem, ele começa a render aquilo que é o natural.
O Arthur é um bom jogador, não é um cracaço de bola, mas é um bom jogador. Um jogador que dá a sua opção de movimentação, de jogo mais vertical, do drible, da finalização. Né? A gente viu esse Arthur no Palmeiras, viu esse Arthur no Bragantino. Então, assim, é um jogador muito interessante e que, visivelmente, agora está mais à vontade nessa engrenagem, agora com o Renato Paiva. Se você chega para se encaixar numa estrutura que não está encaixada... Não, numa estrutura que está se desmontando, né? Ele chegou numa estrutura que estava se desmontando. Agora nós mostramos ali o campinho, para usar uma expressão comum no mundo do futebol. O professor achou o time, não? Eu acho que o Juan Cruz eu ainda acho uma peça meio solta ali, né? Ele encontrou uma maneira de jogar com 2 homens enfiados. Ele tem o Juan Cruz e tem o Mastriani, né? O Mastriani funcionou muito bem na primeira vez em que foi usado, depois já nem tanto. Sim. Unanimidade é o Igor Jesus. Ele encontrou, sim, o modelo. Ele encontrou esse modelo. 2 jogadores mais enfiados, dando essa liberdade para o Arthur e agora encontrando o Cuiabano como um ponta, meia pela esquerda. Acho que ainda essa movimentação do Cuiabano carece um pouquinho mais de ajuste, porque o Cuiabano ele tem que fazer, quando a bola vem pela direita, ele precisa fazer uma diagonal entrando na área como finalizador. Ontem perdeu um gol incrível justamente nessa movimentação. Mas quando a bola vem pela esquerda, com o Alex Telles, o Cuiabano precisa encostar mais no Alex Telles para fazer a jogada de maior profundidade. Então, tendo esse ajuste, é um jogador de muita disposição física, muito mais físico do que técnico, mas entrega taticamente algo bem interessante. Sim, respondendo a tua pergunta, eu acho que o Mas não tem o Savarino, né? Nessa escalação. Sim, Ele vai voltar pela esquerda no lugar do Então, aí Cuiabano? tem que ver o Savarino, como é que ele vai encaixar nisso, porque vai influenciar na movimentação do Arthur e talvez até nessa permanência do Cuiabano, né? Aí tem que ver ali o que... Porque o Matheus Martins não era titular absoluto, o Savarino é titular absoluto. Savarino e Barbosa, 2 titulares absolutos, que vão voltar para o time. E o Savarino não poderia ser esse segundo cara, não? Precisa ser alguém de mais presença de área, de mais força para segurar o zagueiro? É interessante a ser trabalhado. Talvez dentro desse esquema do Renato Paiva, sim, dentro do esquema dele. Pelo que representa perder o Savarino numa posição mais confortável. Né? O Savarino ele fica mais à vontade jogando um pouquinho mais recuado. Então... É que o Juan Cruz é mais operário, né? Então, assim, o Juan Cruz, ele quando sai da área, ele também dá combate. Não é muito a praia do Savarino, né? Fazer esse combate mais intenso, jogo mais físico. Mas em nome de uma maior qualidade técnica, eu acho que cabe um encaixe, tentar um encaixe pelo menos, fazer essa experiência. Porque eu continuo vendo o Juan Cruz abaixo. E quando é o Mastriani que fica mais fixo e o Igor Jesus que vai buscar jogo. Foi assim na partida, salvo engano, contra o Fluminense. E também no jogo contra o Capital. Agora, não tô... Assim, o primeiro jogo que ele utiliza esses 2 atacantes, esses 2 homens mais adiantados, é no jogo contra o Fluminense. E dá muito certo. O Botafogo é avassalador na partida, vence por 2-0, mas poderia ter vencido por 4, por 5, poderia ter sido uma goleada. Mas o Mastriani é esse cara de menos mobilidade e o Igor Jesus sai para buscar jogo. Ele tentou no jogo seguinte a dobradinha com o Juan Cruz e não funcionou tão bem. Não foi tão bom assim. Ele vai fazendo... É visível que o Renato Paiva está testando o time ainda. Sim. Ainda. Claro que as baixas, né, principalmente a do Savarino, faz com que ele precise se reinventar. E vem dando certo, de certa forma. Nos confrontos de maior nível de enfrentamento, ele conseguiu se sair bem. Né? O jogo contra o Inter, por mais que o Inter estivesse muitíssimo desfalcado. E nesse jogo, que é super relevante para o Botafogo, precisava vencer ontem e conseguiu muito bem. Dos 3 atacantes, o que melhor joga fora da área é o Igor Jesus. Sim. Né? E já passou rapidamente esse sinal pro Renato Paiva, que gosta de um homem pisando mais na área, mas o Igor Jesus, na medida que o Botafogo perdeu consistência no meio, esse recuo do Igor Jesus ofereceu uma opção a mais também, para ele mexer com a defesa adversária, porque quando ele recua, ele traz um marcador com ele abre um espaço para quem vem de trás. Então, o Juan Cruz e Mastriani, eu diria que é uma disputa nivelada por baixo. Hoje é uma disputa nivelada por baixo. E os 2 podem perder a vaga se o Savarino mostrar uma outra disposição também, ou conseguir o Renato Paiva enxergar uma outra maneira de encaixar esses jogadores. E pode depender do adversário também, né? Ontem, sim, claro, dançar conforme a música é importante. O Renato Paiva falou que optou pelos 2 novos porque o Estudiantes joga com linha de 5.
Então ele precisava de mais presença na área. Nós temos outro trecho da entrevista coletiva aí, em que ele fala, inclusive, da questão das ausências, né? Por exemplo, não ter o Savarino num jogo tão importante como esse pesa muito. Mais uma vez, uma primeira parte que eu acho que é se calhar a melhor primeira parte desde que aqui chegámos. Muito completa, ofensiva e defensivamente. O Estudiantes não conseguiu jogar, a nossa pressão foi asfixiante. A nossa forma de jogar podia ter sido um bocadinho mais na criação de situações de finalização, não foi. Mas mesmo assim temos jogadas muito bem elaboradas e relembro que não é fácil jogar contra uma linha de 5. Nós ao intervalo mostrámos imagens aos jogadores, no momento do cruzamento estavam 4 jogadores dentro da área e eu disse, não caiam na tentação dos cruzamentos diretos, procurem as costas ou procurem os intervalos da linha defensiva. Depois é a segunda parte e há um bocadinho de duas coisas, a reação do adversário, que marca um golo do nada, não é? Marca um golo do nada, num penalti do nada. O treinador vive nestas incertezas e por isso é que é a nossa vida de tomar decisões e por isso é que eu fiz o gesto, fiz ao meu colega. Citou de novo o gesto que nos mostrou. Legal essa observação que ele fez a respeito do cruzamento, né? Porque foi um jogo que condicionou o Botafogo a buscar os lados do campo. Mas há maneiras e maneiras de você ser eficiente buscando os lados do campo. E eu acho que no primeiro tempo o lado direito entendeu melhor como levar essa bola pela linha de fundo, com o Vitinho, principalmente o Arthur, do que o lado esquerdo. O Alex Telles, no primeiro tempo, exagerou naquele cruzamento numa diagonal, que pega muito a zaga de frente e dificulta quem está na área. Então a eficiência veio muito mais do lado direito que do lado esquerdo, depois houve ali um acerto, um ajuste, e as coisas funcionaram de maneira mais equilibrada. Mas eu acho que, de um modo geral, a leitura do Botafogo foi toda ela muito bem feita, e não é fácil você pegar um adversário bem treinado, e que em momento algum, o Estudiantes, mesmo perdendo por 2-0, não abriu mão da linha de 5. Porque você tem ali o Bozelli, que forma essa linha de 5, que tem muita capacidade de sair para o jogo. E a boa condição técnica e física dos laterais, que também são liberados. Então é um time que, mesmo perdendo, se sente confortável nesse modelo de jogo. Mas que, sem a bola, muitas vezes causa dor de cabeça ao adversário. O Médici, o Botafogo conseguiu furar isso com louvor, né? Só fazer um último destaque aqui sobre esse jogo. O Botafogo jogou com um adesivo em homenagem ao Newton Santos, não o estádio. O jogador, o craque que deu nome ao estádio. Amanhã completa-se o centenário do nascimento do Newton Santos. Por isso o Botafogo já começou aí a fazer as homenagens a esse jogador tão importante para o clube, para a seleção brasileira, né? Bicampeão do mundo e que dá nome ao estádio. Enciclopédia. A enciclopédia do futebol, como era conhecido. Vamos agora a São Paulo, chamar o Vini Bueno para participar com a gente e falar de mais um clube classificado. Os dois são de São Paulo, né? O Palmeiras passou nadando de braçada. O São Paulo... Cara, o empate que o Estudiantes estava arrumando ontem, ele foi um empate... eu tô pouco educado essa semana, eu tô voltando a fazer vídeo, fiquei 3 dias sem fazer, então... estão represadas algumas emoções, entenda. O Estudiantes arrumou um empate na cagada, verdade é essa, né? Desculpa o termo escatológico no seu almoço. O Botafogo ganhava o jogo muito bem. O Botafogo fez um excelente primeiro tempo. Eu vou até já deixar abertos aqui os números do Flash Score para colocar na tela já para você. Mas o resumo é que o Botafogo fez um jogo muito bom, talvez o melhor da era Renato Paiva, intenso, agressivo, né, propositivo, ocupando o campo de ataque, empurrando Estudiantes para trás, tudo aquilo que se imaginava que seria feito, que deveria ser feito por uma equipe que poderia ter sido eliminada ontem da competição. Se o Botafogo perdesse o jogo ontem, ele estava fora da Libertadores. Então o mínimo que se esperava era que o Botafogo entrasse com a faca dos dentes. E ele entrou. E aí o Estudiantes, num pênalti, que até agora eu tenho dificuldade, se você entende que foi pênalti, se para você é nítido o toque do Gregory, a intenção do Gregory, eu respeito, mas eu tenho dificuldade de entender que aquilo foi pênalti. Aí muda tudo, porque aí cresce a confiança do Estudiantes, bate o nervosismo num time que está no limite na tabela de classificação, de um time que ainda está adquirindo conjunto e confiança.
que a gente falava muito do Botafogo ano passado, da reta final? Pô, impressionante, né? Como o Botafogo não se abatia, como o Botafogo tomava gol e continuava produzindo e virava jogos. Ao invés de tomar gol no finalzinho, ele ganhava jogo no finalzinho, como ele ganhou aquele clássico com o Fluminense aos 50 minutos no Maracanã e tantos outros jogos. Por quê? Porque ali você já tinha um conjunto, principalmente no segundo semestre, na reta final, um conjunto mais pronto, um time coletivamente pronto e um time confiante também nos talentos individuais que tinha. Então a conjuntura é diferente. Hoje, esse Botafogo, que errou no planejamento, que entrou ontem nessa situação limite na Libertadores, com risco de ser eliminado com uma rodada de antecedência por seus próprios erros, esse time naturalmente ele está mais suscetível, ele está mais vulnerável emocionalmente até, quando se vê na situação que se viu ontem depois do pênalti para o Estudiantes. Mas não fosse o pênalti para o Estudiantes, extremamente duvidoso para mim, não fosse o frango do John no jogo lá de La Plata, o Botafogo, com todo respeito, não tomaria gols do Estudiantes. Com todo respeito. É um time bem armado, o Domingues foi ousado, ele tira um zagueiro, bota um atacante, o time vai lá, empata o jogo, o Paiva até acho que demora um pouquinho para socorrer. O Cuiabano, por exemplo, estava visivelmente cansado. Não sei se a alteração que ele fez com a entrada do Natan era melhor para aquele momento, mas enfim... Mas é um time, o Estudiantes, convenhamos que, assim como a Laú, gente, assim como a Laú, o Botafogo deverá vencer dentro de casa. O Botafogo é superior. Eu vi todos esses jogos da Libertadores, exceto o jogo com o cara bobo lá na Venezuela, porque eu estava lá na cobertura da semifinal da Champions. Mas mesmo nos jogos contra Laú, Estudiantes, que o Botafogo perdeu fora de casa, ficou nítido que são adversários tranquilamente superáveis, vencíveis dentro do Newton Santos. E o Botafogo venceu ontem na reta final, na individualidade do Arthur, na individualidade do Marlon, e eu quero falar disso depois de falar aqui dos números do jogo. 20 finalizações do Botafogo, segundo o Flash Score. 13 no primeiro tempo e 7 no segundo. O Botafogo teve quase 60% de posse de bola. Veja, o Botafogo teve 9 escanteios contra apenas 1 do Estudiantes. O Botafogo foi o time muito mais presente no campo do Estudiantes, no campo de ataque ontem, né? Em algum momento o Botafogo cruzou bastante. Vocês sabem que eu adoro ver esse número de cruzamentos. Foram 34 cruzamentos do Botafogo no jogo. É um número que me chama muito a atenção, né? Mas, enfim, era um pouco também da retranca do Estudiantes que gerava, né, cruzamentos. O Botafogo tendo que abrir o jogo, usar muitos lados do campo e tentar levantar bolas na área, porque o Estudiantes ficou no primeiro tempo, principalmente o tempo todo atrás da linha da bola. Olha, o Flash Score traz para você as estatísticas, você que acompanha a Libertadores da América, você que fica de olho aí em todos os jogos, placar ao vivo, estatísticas em tempo real. Agora tem as estatísticas individuais dos jogadores também, novidade dentro do app. É o app que tá todo mundo baixando. Eu baixei, uso para as minhas análises. Você pode usar para sua torcida aí do dia a dia, para acompanhar ligas do mundo inteiro. Flash Score, link na descrição e também na sua lojinha virtual você pode baixar, tá? Se você quiser baixar pelo meu link na descrição do vídeo, vai me dar uma moralzona. Mas tudo bem, pode ir na App Store, pode ir na Play Store. O importante é baixar Flash Score, beleza? Aí eu quero falar de individualidades. O Marlon Freitas, o que tem... Assim, a gente tem visto gradativamente o nível de alguns jogadores subir, né? Com o avanço das competições, com o próprio avanço do trabalho do Paiva, né? Então, por exemplo, o Igor Jesus, isso a gente falou aqui no canal, foi muito prejudicado. Quando tivemos a data FIFA de março, que foi a última do Dorival Júnior, o Igor Jesus claramente foi prejudicado pela bagunça que foi o planejamento do Botafogo no início do ano. Não existia time, não existia organização, o desempenho de todo mundo era puxado para baixo e, obviamente, naquelas condições ele não seria lembrado pelo técnico da seleção brasileira. O Igor Jesus vem crescendo jogo a jogo na temporada. Jogo a jogo. É impressionante o nível de participação, de geração de jogada, de finalizações, cabeceio. Ontem ele fez um gol lá na falha do goleiro do Estudiantes. Marlon Freitas, outro jogador que vem se destacando muito, principalmente nas ações ofensivas, né? Nessa saída de bola, nesses passes em profundidade, nesses lançamentos que o Marlon Freitas tem encontrado. É um jogador que ainda tem algum nível de dificuldade em termos defensivos, mas, cara, a visão, a lucidez, a clareza, a qualidade de passe, coisa rara
E o Marlon Freitas tem executado muito bem e foi um lançamentaço para o gol do Arthur, que foi o melhor em campo. Não é só pelo gol da vitória. Aí quem parou e viu o jogo todo, viu que desde o primeiro tempo o Arthur vinha trocando de lado, buscando a bola no meio campo, dando arrancada, partindo para cima, se interessando para o jogo, querendo o jogo. O Juan Cruz também, para ser muito justo, é um jogador que tem algumas limitações, mas lá pelo lado direito, principalmente no primeiro tempo, com um pouco mais de gás, de fôlego, pedindo a bola o tempo todo, acelerando cobrança de lateral, se apresentando, chamando o jogo. Então, foi uma vitória também que premiou a postura do Botafogo. A escalação do Paiva, novamente apostando nos dois atacantes, deu muito certo contra o Fluminense, foi outra bela atuação do Botafogo. Funcionou. Isso aí a gente precisa ser justo. A Paiva, o que é de Paiva. Ele demorou para entender, né, o que o técnico do Estudiantes fez, reagir depois do 2-1, acabou tomando 2-2, demorou para mexer e tal. Verdade. Mas armou o time muito bem e o comportamento do time foi exatamente na linha do que precisava. Da necessidade, da urgência de vitória que o Botafogo tinha no jogo de ontem. Então foi uma bela atuação. No momento em que o time está desfalcado, tá sem os seus dois zagueiros titulares, por exemplo, e David Ricardo e Jair têm feito um bom papel, tá sem o Savarino nesse momento, e esse sistema com dois atacantes que o Paiva estava começando a encontrar ali contra o Fluminense, ele tem um abalo quando o Savarino sai do time, né, e vamos ver quando o Savarino volta para o fim de semana, para o clássico contra o Flamengo, pelo visto não, mas é uma vitória de um time que precisa recuperar a confiança dentro de si e do torcedor também. O torcedor ontem estava meio desconfiado, a venda antecipada não foi muito forte, depois parece que meio em cima da hora a galera meio que encheu o estádio, confiou, acreditou, mas ainda pé atrás. Mas esse time mostrou que tem condições e que ainda pode melhorar com reforços que possam vir na janela do meio do ano, mas foi uma grande vitória. Olha, Botafogo jogou bola ontem, jogou muita bola, que a gente não via em vários jogos. Botafogo sofreu. Botafogo, pega os dois jogos que o Botafogo fez em casa na Libertadores. Cara bobo, quando ele ganha por 2-1, com aquele gol do Patrick de Paula, na cagada também, com um desvio na última bola, barará, e depois sai mais um. E o jogo de ontem, olha a diferença. Olha a diferença. O Botafogo jogou, no mínimo, 4 vezes mais ontem do que jogou contra o cara bobo. No mínimo, né? Então, é uma vitória que dá realmente aí uma boa perspectiva. O Botafogo deve classificar, deve ganhar da Laú dentro de casa na última rodada. O dedo do meio do Paiva, a imagem que viralizou pra caramba, eu fui dormir, foi a última coisa que eu vi. Os botafoguenses loucos, olha o Paiva, se ele fez isso mesmo pra torcida, acabou de vez, azedou de vez. O Paiva disse que o dedo do meio que ele mostrou depois do gol do Arthur foi para um dos membros da sua própria comissão técnica que tentava convencer minutos antes o Paiva a tirar o Arthur do jogo por cansaço. E o Paiva falou, não vou tirar, pelo amor de Deus, vou bancar. Aí o Arthur fez o gol, ele, tá vendo aí, ó, pá. Eu não sei qual é o nível de relação que ele tem com os membros da comissão técnica, não sei se isso é comum em Portugal, entre os portugueses, eu sei que eles são muito diretos, muito objetivos, mas, enfim, não sei se chega a tanto. Não sei se ele vai convencer boa parte da torcida do Botafogo. Eu só acho que ele deveria evitar. É um técnico que ainda não tem crédito com a torcida. É um técnico que ainda está em déficit nessa relação de confiança, de trabalho, de aceitação. Então, assim, evita, né, irmão? Um monte de câmera no estádio, até você explicar que sapo não é jacaré. Putz, aí você já tem uma dor de cabeça. E você tem tantas outras. Tem um clássico domingo contra o Flamengo. Quer dor de cabeça maior? É o maior rival do Botafogo, é o jogo mais tenso pro botafoguense. Tem uma classificação de Libertadores para buscar. Então, professor, segura aí, professor. Segura essas reações aí, por favor, para não ter dor de cabeça. Eu vou acreditar que foi pro membro da comissão técnica, apesar de achar estranho. Acho muito esquisito. Né? Muito esquisito. Mas vou acreditar. Tá bom. Bom, eu não acreditei muito nessa história do dedo no meio dele lá, pra comissão técnica. Não houve muita fé, não. Não caí nesse papinho, não. Mas também, dane-se. Eu mesmo faria o mesmo para alguns corneteiros que tem na Oeste Inferior ali, que é pra mim, o setor mais chato do estádio. É o povo da Oeste Inferior, só tem corneteiro ali. Tá? E se foi para uma pessoa específica, beleza. Pra torcida inteira, eu acho sacanagem.
Ah, pra uma pessoa específica eu acho de boa. Também faria o mesmo. Tô cagando pra isso, tá? Com relação ao jogo, o Arthur, craque do jogo. Jair, começando a crescer bem. David Ricardo, pra mim é um grande achado. Gosto muito, gosto mais dele do que do Jair até. Né? A partida do Marlon foi boa, mas aquele intervalo justamente dos gols dos Estudiantes, ele estava muito abaixo fisicamente. Foi até o final abaixo fisicamente, mas conseguiu salvar a atuação com aquele passe de Tom Brady, né? Um lançador da NFL, para de novo deixar o Arthur na cara do gol e fazer esse golaço, essa pintura do Arthur. Bom, agora vem o Flamengo, depois vem o Capital. É uma chance de descansar o time contra o Capital. Mas antes de descansar contra o Capital, temos que ganhar do Flamengo. Seria sensacional. Sensacional ganhar do Flamengo. Porque seria o terceiro ano seguido ganhando do Flamengo no Brasileiro dentro do Maracanã. 2023 foi assim. 24 e agora 25. Sendo que em 22 ganhamos também no mando de campo do Flamengo. Foi lá em Brasília, Mané Garrincha. Então seria o quarto ano seguido do Brasileirão onde o Botafogo ganha do Flamengo no mando de campo do Flamengo. Na casa do Flamengo. Então, seria bem interessante, bem marcante, né? Impor aí uma quase freguesia do Flamengo pro Botafogo, que nos últimos 4 anos perdeu mais pra gente em Brasileirões do que ganhou, né? E também daria uma tranquilidade absurda ao trabalho do Renato Paiva e botaria uma crise gigantesca lá no Flamengo, que tá aí na iminência de, quem sabe, cair na fase de grupos da Libertadores. Bom, pessoal, fico por aqui. Vamos lá. Ó, curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Esse passo a passo é grátis, todo ele é grátis e ajuda demais aqui no canal, cara. É tudo grátis e você vai ajudar demais, cara, a hypar muito o nosso vídeo. Se aparecer o botãozinho de hypar aí pra vocês, também hype o vídeo. É de graça e você ajuda bastante a gente. Aqui em cima, Live Pix. Você manda mensagem de texto e de áudio pra gente, pagando a merrequinha, né? Aqui embaixo temos o link do Instagram, o link do nosso canal reserva aqui do YouTube. E, que se isso aqui cair, é por lá que vai ter os vídeos da partir daí, né? Tem vídeos curtos lá já, algumas lives, mas se esse canal cair, vai ser o nosso canal oficial. E tem o canal de react de torcedores, quando algum rival se ferra, temos vídeos lá para tirar sarro deles. Se o Flamengo perder hoje, por exemplo, empatar, fatalmente teremos vídeo lá, tá bom? Ó, aqui em cima o nosso e-mail para contato, né? E o nosso Pix. Mande um Pix, qualquer valor, centavos, ajuda muito já a gente. E é um canal, é um link para você poder fazer um contato com a gente. Manda um e-mail pra gente aí, troca uma ideia. Se você quiser patrocinar o canal, quiser virar um patrocinador, um parceiro do canal, divulgar o seu comércio, divulgar o seu curso, né, o seu produto, sua loja virtual, manda pra gente aí, a gente troca uma ideia e fecha a parceria. Tá? Tamo junto sempre, um abraço, valeu e até o próximo vídeo. Fui!